Muito bem. Vamos ver agora um exemplo que talvez é um dos mais comuns, tá? Nas falácias e nas notícias falsas, nas fake news. Ok? Que é o seguinte: a pessoa fala alguma coisa, você interpreta o que ela falou de uma forma que não é nem um pouco intencionada e você tira conclusões em cima daquilo que a pessoa não disse ou não quis dizer e você constrói em cima dessas conclusões, você mostra que é errado, que é falso, que é impossível, qualquer coisa assim. Então isso é muito, muito, muito comum, tá? E por isso mesmo, tá? Aristóteles ele já diz que quando você está numa discussão, você precisa, em primeiro lugar, definir os termos da discussão. O que é definir os termos da discussão? Saber que quando você está usando um conceito, uma expressão, está falando de alguma ideia, você está falando da mesma coisa e somente assim você vai conseguir ter um diálogo de fato, né? Quando um jornal ele vai noticiar alguma coisa, ele tem que também se ater ao que foi dito e não querer distorcer e não querer usar esse recurso para tirar uma conclusão que porventura seja interessante a ele. Mas, infelizmente, isso é uma coisa que acontece e acontece demais. Vamos para o exemplo do senhor Ascânio, que publicou no jornal O Globo. Então, vou aqui colocar a notícia. Então, nós temos aqui: senhor Ascânio Seleme, governo de Bolsonaro começará descumprindo promessas. Então, a manchete, né? O que essa manchete aqui ela diz para o leitor que bate o olho nela? Que tem alguma coisa aí que o Bolsonaro falou, que o Bolsonaro prometeu, que que a priori ele já disse que não vai mais fazer, já voltou atrás, ou talvez que a coisa é tão impossível que não vai ter como ele fazer o que ele prometeu, né? E o senhor Ascânio, ele vai para a segunda possibilidade aqui. Ele vai tentar dizer que o que o Bolsonaro falou é uma coisa que não tem como acontecer. Então, muito bem. Então, qual o contexto aqui? O Bolsonaro ele falou que ele não iria governar com o toma lá da cá, que é você trocar cargos importantes, cargos de influência e de decisão, por apoio político para propostas no Congresso. Então, esse é o tomar lá da cá. E o contexto é que um cargo que ele realmente ele é importante, ele tem que ser ocupado por pessoas competentes. Então essa é a premissa que o Bolsonaro estava partindo, era isso que ele estava defendendo, né? Então, como que o senhor Ascânio vai o que ele vai falar aqui, né? Ele vai dizer o seguinte: ele vai querer mostrar o descumprimento das promessas, tá? Da seguinte forma. Em primeiro lugar, ele vai falar aqui, ó: as promessas de campanha começarão a ser descumpridas a partir de hoje. Muito bem. E aí aqui, ó: a primeira será conhecida já na composição do governo. Bolsonaro terá obrigatoriamente de ir buscar apoios nos partidos e nomeará indicações partidárias para cargos públicos, ministérios inclusive. Não que isso seja grave. Pode-se nomear ministros indicados por partidos com perfil técnico, mas prova que não dá para governar sem apoio político. Então, essa prova que não dá para governar sem apoio político, ele deixa implícito por necessidade que o que o Bolsonaro estava falando era que ele iria governar sem apoio político. E isso é, obviamente, uma loucura, isso, obviamente, não faz sentido algum. Então, o que ele está fazendo aqui? Tá? O que ele está fazendo é o seguinte: o Bolsonaro está dizendo que ele não iria
dar o cargo para qualquer um, né, que não tivesse uma competência para agir, para exercer sua função, e que ele não iria fazer isso em troca de apoio para outras propostas. Então ele não iria ficar loteando seus cargos assim. É óbvio que isso não exclui a possibilidade de ter alguém que seja competente, que tenha capacidade de exercer a função com competência e que seja de algum outro partido. Isso é uma coisa que é óbvia, né? Então, o senhor Ascânio está apresentando essa obviedade, está inclusive defendendo essa obviedade, né, que é exatamente o que o Bolsonaro defendia, mas dizendo assim, não, agora eu defendo isso aqui, Bolsonaro não defendia, Bolsonaro falou uma coisa que é impossível e agora a palavra dele já não vale nada. Então, o que é isso aqui que essa manchete, que esse primeiro parágrafo aqui está fazendo? Está simplesmente tirando a credibilidade do Bolsonaro. Só que está tirando a credibilidade do Bolsonaro com uma coisa que ele não falou e justamente o que o senhor Ascânio defende é o que o próprio Bolsonaro defende. Então aqui, só isso daqui já é suficiente para desmontar tudo que foi feito. E na sequência da notícia aqui do senhor Ascânio, ele vai falar que o Bolsonaro terá que mostrar como que ele vai fazer a virada na segurança pública, porque a gente só conheceu o discurso, a gente não sabe, na economia ele vai ter que atrair capital externo, vai ter que negociar mudanças e manter a simpatia da nação. Ou seja, não está falando, no fim das contas, não está falando nada. Vai falar, vai ter desafios pela frente? Sim, obviamente ele vai ter desafios pela frente. Mas o que isso aqui tem a ver com começará descumprindo promessas? Lembrando aqui, a manchete é que ele começará descumprindo promessas. Então, no segundo e no terceiro parágrafo, não há nada falando de promessa a ser descumprida, só está falando de desafios. Né? E no primeiro parágrafo, a tal promessa descumprida, na verdade, é justamente o que o Bolsonaro estava falando. Então, isso daí é o quê? Eu só consigo concluir daí das duas uma. Ou simplesmente o senhor Ascânio não sabe ler, não sabe ouvir, não sabe fazer a interpretação básica de texto, ou isso daí é uma coisa mal intencionada. De todo modo, seja uma forma, seja de outra, a notícia é mais um exemplo de fake news com padrão Globo de qualidade. Até a próxima.